Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica. Estou aqui com mais uma aula de hidrografia pautada em exercícios. Já teve a parte 1, que eu falei sobre características gerais da hidrografia brasileira. Teve a parte 2, que eu falei sobre hidrografia, mas aí eu estava focando já em bacias, eu falei sobre a bacia amazônica. E hoje a gente vai continuar, tá? Então, esses aqui são os temas que eu já tinha tratado com vocês. E vamos lá para mais um tópico. Bem, mais uma questão aí. Agora a gente vai tratar da bacia platina. Eu já tinha conversado com vocês falando que a bacia platina ela é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Só que aqui no Brasil a gente tende a estudá-la separadamente porque a bacia platina é formada pela bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai. Então, quando a gente está tratando para a hidrografia do Brasil, a gente trata essa bacia de forma separada. A gente não vai olhar para ela como uma bacia platina. A gente vai olhar para as subbacias, tá? Então, para as bacias secundárias. Então, a gente vai olhar para a bacia do Paraná e ver as características dessa. A gente vai olhar para a bacia do Paraguai, vai olhar as características dessa também, assim como a do Uruguai. Então, tem uma questão aí. Vamos fazer essa revisão a partir, né, de exercícios. A bacia platina é formada por grandes bacias secundárias. Então, Paraguai, Uruguai, Paraná, Paraguai e Uruguai, possuindo o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil e a maior usina hidrelétrica construída até hoje. Gente, essa questão é um pouquinho antiga. Hoje é a segunda maior usina hidrelétrica construída no mundo, tá? Aqui no Brasil, a gente perdeu o status da maior usina hidrelétrica construída no mundo, só que eu resolvi não mexer. A maior usina hidrelétrica construída até hoje fica na China e se chama Garganta do Diabo, tá? Bem, mas ele tá querendo que você saiba, então, né, qual é a bacia que está localizado, né, das bacias secundárias, que está localizado esse maior potencial hidrelétrico do Brasil, onde está essa maior usina hidrelétrica. Para quem não sabe, a maior usina hidrelétrica construída no Brasil até hoje é a usina de Itaipu, ela é binacional, tá? Então temos aí, letra A, Piratini, Uruguai, Paraguai, Paraná e São Francisco. Então, as bacias secundárias, né? A gente tem o Paraná, Paraguai e Uruguai. E é uma, assim, gente, é uma característica que vocês têm que saber com certeza. Onde que está o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil? Porque o maior potencial hidrelétrico a gente sabe que é da bacia amazônica, mas o instalado, ou seja, o que realmente gera energia, está onde? Está no sul do Brasil. Está, então, na bacia do Paraná, tudo bem? Então, o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil, a gente sabe que está na Bacia Platina. A Bacia Platina, né, ela reúne essa bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai. E então a gente tem o Rio Paraná, né? Como essa bacia, a bacia do Rio Paraná, é a bacia com o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil. Tudo bem? Tranquilo. Lembrando que aqui eu coloquei o mesmo mapa de regiões hidrográficas brasileiras, porque essa divisão aqui é a divisão mais completa que a gente tem, porque é uma divisão administrativa, tá? Mas ela obedece também limites de bacias hidrográficas. Só que dessa forma aqui é muito mais detalhado, ok? Então, resposta letra D. A vasta rede hidrográfica é um elemento natural muito marcante na paisagem brasileira. As bacias hidrográficas no mapas com o número 1, 2, 3 são respectivamente, ou seja, ele quer que você saiba os nomes das bacias. Então, você saiba olhar para a bacia e dizer quais são elas, perdão. E aí, a gente tem 1, 2 e 3. Vocês têm que bater o olho e saber localização geográfica de bacia. Bem, deixei aqui o mapinha que a gente tinha visto anteriormente, né? O mesmo mapa das regiões hidrográficas brasileiras. No 1 a gente tem esse cinza, no 2 a gente tem esse azul e no 3 a gente tem esse roxo. Então, o azul é o Tocantins Araguaia, o cinza é o São Francisco e o roxinho é o Paraguai, tá? Então, a 1 aqui é São Francisco, a 2 é o Tocantins Araguaia e o 3 é a do Paraguai. Tá? Então, temos essas regiões hidrográficas aí, essas bacias hidrográficas, ok? Lembra, geralmente, quando a gente está tratando, né, a gente trata de 7 grandes bacias, tá? Então, resposta letra A.
Gente, tem que saber localização geográfica. Exatamente porque ele pode pedir para vocês e até mesmo características. Então, por exemplo, eu não posso falar que a Tocantins e Araguaia fica no sul. É claro que Tocantins está lá no norte, né? Então, mas para a gente não ter este tipo de dúvida, tá? Vamos lá, verdadeiro ou falso? Ele quer aí que a gente saiba algumas características sobre as regiões hidrográficas. A região hidrográfica do Paraná é a bacia hidrográfica com maior capacidade instalada de geração de energia hidrelétrica. Opa, a resposta já é a letra A. Vamos dar uma olhadinha nas outras para a gente tomar algumas considerações sobre as outras bacias? A região hidrográfica do São Francisco é a terceira em volume de escoamento, de escoamento superficial, ou seja, em volume de rio mesmo, em volume de água. Bem, quando a gente já sabe que a primeira é verdadeira, então essa não pode ser verdadeira, então ela é falsa. No caso, a região hidrográfica do São Francisco, ela é a quarta em volume de escoamento superficial, tudo bem? Então não é a terceira. A região hidrográfica do Uruguai é a segunda mais importante do Nordeste. Gente, Uruguai tá lá perto da região sul. Como pode ser da mais importante da região Nordeste? Não. A segunda mais importante da região Nordeste? Não. A primeira mais importante da região Nordeste é a região hidrográfica do São Francisco, tá? Ou bacia hidrográfica do São Francisco. E a segunda mais importante, né, região hidrográfica do Nordeste é a região hidrográfica do Parnaíba, né? A bacia do Parnaíba, tudo bem? E é importante também até mesmo bacia sedimentar. Gente, cuidado, quando vocês estão estudando geologia, vocês aprendem bacia sedimentar. É completamente diferente de bacia hidrográfica, tá? Bacia hidrográfica tem a ver com rio, bacia sedimentar tem a ver com rochas sedimentares, tá? Na região hidrográfica do Atlântico Leste situa-se o aquífero Guarani. Gente, saber o aquífero Guarani é muito importante também, tá? Então, o aquífero Guarani, ele tá em grande parte da região sul, então ele pega a bacia do Paraná, né? Grande parte da bacia do Paraná, e uma parte ali do centro-oeste. Então, ou seja, ele não tá na região hidrográfica do Atlântico Leste. Para quem tá com dúvida, o Atlântico Leste é esse aqui, ó, onde pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, tá? Uma partezinha de São Paulo, Espírito Santo, uma parte de Minas Gerais, tá? Então, não, o aquífero Guarani, ele tá aqui nessa região aqui, ó, na região da Bacia do Paraná, tá? Então, na região hidrográfica do Atlântico Leste, situa-se o aquífero Guarani? Não, a gente tem, então, na região do Paraná, que tá o aquífero Guarani. E a letra E, a gente também sabe que tá errada, mas a gente vai ver aí porque tá. A região hidrográfica do Parnaíba é formada por córregos que nascem na vertente da Serra do Mar. Gente, não também, tá? Vertente da Serra do Mar são as serras que estão no sudeste. Se tá no sudeste, a gente só tem a região hidrográfica, né? A gente só tem não, né? Mas a gente não tem o Parnaíba no sudeste. O Parnaíba é do nordeste. Então a região hidrográfica formada, né, pelos rios que nascem na Serra do Mar é a região hidrográfica do Atlântico Leste. Por exemplo, gente, Paraíba do Sul, que é o daqui da gente, né? Daqui do Rio de Janeiro, é do Atlântico Leste, tá? É um rio pertencente à bacia do Atlântico Leste. Era uma questão da ESA isso aí, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito maior em relação a detalhes, tá? Então, gabarito letra A. Botei aqui, então, como a resposta era letra A, coloquei aí para vocês um resuminho da região hidrográfica do Paraná, né, que pega aí a bacia hidrográfica do Paraná. Ela é a terceira bacia hidrográfica em termos de volume de escoamento superficial, então aí a bacia do Paraná tem muita importância. Tem a questão do volume, tem a questão de ser um rio de planalto, e por ser um rio de planalto, né, ali a formação Serra Geral, ela faz com que a gente tenha desníveis extremamente abruptos, isso faz com que eu tenha uma queda d'água muito importante, e essa queda d'água muito importante faz com que a gente tenha um potencial hidrelétrico grande, e no caso aí é o maior potencial hidrelétrico instalado do nosso país, tá? É onde está a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é uma usina binacional e a gente utiliza essa usina, por exemplo, para gerar energia para todo o Centro-Sul, tá? Então, eu botei a terceira bacia hidrográfica em termos de volume de escoamento superficial. É a bacia hidrográfica com maior capacidade instalada de geração de energia elétrica, tá? Então, a gente não tem só a hidrelétrica de Itaipu, a gente também tem a Ilha Solteira, Porto Primavera, Marimbondo, tá? Outra coisa importante também é que a gente tem
aquífero Guarani nessa área, tá? Então, é o maior aquífero do mundo, é, assim, o local geológico com maior quantidade de água doce e potável do mundo, ou seja, é um grande reservatório de água subterrânea, tá, gente? Então, essas dicas aí que eu posso dar para vocês. Próxima questão, uma questão que fala sobre a bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, gente, é o rio mais importante do Nordeste. Por quê? Porque ele é o único rio que não seca. Todos os rios do Nordeste são rios intermitentes. E o que significa ser um rio intermitente? Que em algum período do ano eles vão secar. Geralmente, eles vão passar 9, 10 meses secos e 3 meses, que são as épocas de vazão, é que eles vão ter fios d'água, né? Só que o Rio São Francisco não, ele é o único rio perene do Nordeste. E ele é um rio muito grande, ele nasce ali na Serra da Canastra, tá ali em Minas Gerais, e ele vai indo em direção ao Nordeste, principalmente indo em direção ali à Zona da Mata, ao Sertão, tá? A Caatinga, ok? Então ele abre assim bastante os braços, então ele é muito importante. Mas vamos ver que a gente consegue fazer em um resuminho da bacia do Rio São Francisco. A respeito da bacia do Rio São Francisco, cujo objeto de estudo tem sido motivo de amplos debates no cenário político e econômico nacional, é correto afirmar o quê? Amplos debates no cenário político e econômico nacional é porque o Nordeste, gente, o sertão, que é para onde o Rio São Francisco vai, principalmente, é uma área muito carente em termos de recursos hídricos. A gente tem um clima também que é o clima semiárido, a gente tem uma vegetação que também é uma vegetação xerófita, é uma vegetação de clima seco, ou seja, a paisagem do sertão, né, a paisagem onde está o predomínio da caatinga, é muito dura, né, em termos de sociedade. Ele não permite o desenvolvimento de sociedades ali. Então, as pessoas que moram ali são pessoas num papel social de miséria muito grande. Então, acaba que o Rio São Francisco, ele sempre vai suscitar esses debates em relação ao sertão, exatamente porque, se ele for levado para o sertão, qual seria o impacto e a mudança, né, que a transposição do São Francisco, por exemplo, poderia levar para essas famílias? Não sabemos. Quer dizer, sabemos porque já tivemos essas obras de transposição acontecendo, a gente tem áreas irrigadas, mas também devemos levar em conta os pontos negativos que envolvem a transposição, como, por exemplo, quem é a pessoa, né? Quem é o grupo social que mais está levando vantagem pelo fato da bacia do Rio São Francisco, né, dos rios da bacia do São Francisco chegar ao Nordeste? Será que é o pequeno agricultor ou é o grande agricultor, né? O produtor de commodities? Não sabemos, né? Então, há uma discussão muito grande em relação a isso, né? Quanto que o meio ambiente, ele impacta em relação a isso? Será que transpor, né, um curso do seu rio natural, né, transpor um rio do seu curso natural, quanto que isso impacta, né, nas correntes de ar, no ciclo da água, nos ecossistemas locais? Bem, então é isso que está falando de amplos debates cenário político e econômico nacional. 1. Sua área está inteiramente compreendida na região nordeste do país. 2. O Rio São Francisco, cujos nascentes se situam no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e cuja foz está localizada no litoral nordestino entre os estados de Sergipe e Alagoas, é o mais extenso rio totalmente brasileiro. O projeto de transposição da água do Rio São Francisco, no intuito de diminuir o problema da seca na região da Caatinga, não é a única forma de aproveitamento desse rio para o desenvolvimento da região, uma vez que tanto a navegação como a hidroeletricidade também têm dado a sua contribuição. Nos tempos coloniais, o curso do Rio São Francisco significou o eixo de ligação entre as principais áreas produtoras de açúcar no Nordeste e a região aurífera de Minas Gerais, além de permitir que em suas margens se estabelecesse uma importante área criatória de gado. A afirmativa descer o Rio São Francisco, seguindo de sua nascente a sua foz, é subir o mapa do Brasil. Se refere à direção seguida pelo rio na maior parte do seu percurso, de sul para norte. Vamos lá. A bacia do Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, tá? Serra da Canastra é um parque, né,
que a gente tem em Minas Gerais. Então, sim, ele nasce ali. O Rio São Francisco tem a sua nascente no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, é verdadeira. E a Foz está localizada no litoral nordestino, sim, porque ele vai em direção ao mar, tá? Ele aí é um rio que exuda para o oceano, ok? Então, sua área está inteiramente compreendida na região Nordeste? Não. Por que não tá, gente? Porque ele nasce em Minas Gerais, que fica no Sudeste. Então, ele não está inteiramente compreendido na região Nordeste do país. E aí, a gente consegue ver a questão 2, que é verdadeira. O Rio São Francisco tem suas nascentes na Serra da Canastra e a sua foz está localizada no litoral nordestino, ok? Então, já temos aí duas questões que meio que se complementavam, tá? Então, o Rio São Francisco, ela tem essas áreas, aí é do ponto final. O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, no intuito de diminuir o problema da seca na região da Caatinga, não é a única forma de aproveitamento desse rio. Essa setinha era para vir desse 3 aqui, tá? Basicamente o seguinte, o projeto de transposição da água São Francisco, ou seja, levar a água para o Nordeste, não é a única forma de aproveitamento. Claro que não. Gente, o Rio São Francisco, ele é um rio de planalto. Se ele é um rio de planalto, ele tem um grande potencial energético. Então, significa que ele tem uma importância muito grande para a geração de energia. Então, a gente vai ter um aproveitamento voltado para esse tópico. A gente tem ali usina de Paulo Afonso, Três Marias, Sobradinho. Todas essas usinas são usinas importantes do Nordeste, tá? Do Rio São Francisco no Nordeste. E aí, vamos lá. Então, outra coisa, ele também tem umas áreas que são importantes navegáveis. Gente, apesar de a gente falar assim, o Rio São Francisco é um rio de Planalto, o Rio Paraná é um rio de Planalto. Não significa que todo o curso, né, todos os afluentes, todo o rio principal, ele seja um rio de Planalto. Não é possível você ficar descendo, subindo, descendo rio o tempo inteiro. Então, eu tenho trechos navegáveis, eu tenho trechos que são, né, com desníveis. Quando a gente fala que é um rio de Planalto, é porque aquele rio, ele tá preso num planalto, ele está geomorfologicamente incumbido num planalto. Então, o que isso significa? Significa que a maior parte dele sofre desníveis, o que não significa dizer que não temos trechos navegáveis. Por exemplo, no Rio Paraná, a gente tem trechos navegáveis, tanto que a gente tem uma hidrovia importante, que é a hidrovia Tietê-Paraná, que é a hidrovia do Mercosul. Tá? Então, por exemplo, o escoamento da produção, muitas vezes, entre os países membros do Mercosul, é feito através dessa hidrovia. E essa hidrovia é do Rio Paraná com o Rio Tietê, tá? Então, temos a hidrovia do Tietê. E aí, o Rio São Francisco, ele também é um rio que tem trechos navegáveis. Tanto que foi a partir desses trechos navegáveis que a gente possibilitou, por exemplo, uma integração muito maior entre as ilhas econômicas que acontecia no período colonial. Né? Eu tinha uma atividade canavieira muito importante no Nordeste, e eu tinha uma atividade, né, que já estava em decadência, e eu tinha uma atividade mineradora muito importante em Minas Gerais, né, no Sudeste, que estava em ascensão. E aí, os trechos navegáveis entre essas áreas, elas foram importantíssimas para haver troca, para haver um eixo de ligação entre essas áreas, tá? As áreas produtoras de açúcar e as áreas auríferas de Minas Gerais, tá? E aí, a gente também tem que pensar que é o seguinte, dois pontos de colonização importantes no Brasil que a gente tem a partir da criação de gado é o sul e o sertão nordestino. O sertão nordestino, ele vai ser colonizado através da criação de gado. E essa criação de gado, ela só é possível devido também ao Rio São Francisco. Gente, o Rio São Francisco, ele é culturalmente importante. Ele não é só economicamente, socialmente, ele é culturalmente importante. Tanto que chamam ele de Velho Chico, né? Ele tem status, né, de celebridade no Nordeste. Então, quem já visitou áreas que o Rio São Francisco, um afluente dele perpassa, vê essa importância, né, das sociedades, né, locais em volta desse rio, desses rios, tá? Que conformam o Rio São Francisco. E aí, não é essa aí, né? A gente tem o projeto de transposição, no entanto, não é a única forma, então é verdadeira. Nos tempos coloniais, o curso do Rio São Francisco significou eixo de ligação. Essa aí eu já expliquei, né, gente? Verdadeira também. A afirmativa descer o Rio São Francisco, ou seja, o que é descer o rio? É você sair da nascente e ir em direção à foz. Eu tenho que sair de Minas Gerais e ir em direção a Sergipe e Alagoas.
Ou seja, eu tenho que meio que sair do sul e ir para o norte, né? Se a gente estiver vendo, não falando em relação a regiões, mas em relação à Rosa dos Ventos, a localização geográfica no mapa. Então, eu tô saindo de baixo e indo para cima, tá? Então, sim, essa também a afirmativa descer o Rio São Francisco, seguindo de sua nascente a Foz e subir o mapa do Brasil, tá? Saiu um pouquinho desconfigurado aí algumas setinhas. Eu também coloquei aqui, né? Nos tempos coloniais, quase toda a produção dos estados cortados pelo Rio São Francisco era escoada pela navegação fluvial. Então, a resposta é a 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Gabarito, letra E. Revisãozinha aí da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco é a quarta bacia hidrográfica em volume de escoamento superficial, tá? Ela nasce ali na Serra da Canastra e ela chega ao Oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe. Temos uma produção de energia muito importante, né? Eu botei as hidrelétricas, Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, são as mais importantes, são as que mais se destacam, tá? E a polêmica em torno da bacia do São Francisco, como eu já tinha comentado. Esse projeto, né, ele vê basicamente a transposição de parte das águas, ou seja, a gente muda o curso natural do rio, né, a fim de levar esse rio para áreas que são mais secas, e aí eu consigo minimizar, eu consigo diminuir os impactos socioeconômicos gerados, né, pela grave seca, pela escassez hídrica que existe nessa região, tá? Tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, gente que realmente acha que isso vai ser desenvolvimento para essas áreas, tem outras pessoas que traz a discussão, né, se essas águas realmente são levadas para a população mais pobre. E tem a questão toda ambiental, por exemplo, se eu estou levando água para o sertão, significa que eu estou irrigando em regiões semiáridas. Se eu irrigo muito em regiões semiáridas, por exemplo, eu posso aumentar a salinização dos solos, tá? E outros problemas que são relacionados ao eixo de transposição. Tudo bem? Próxima questão, analise as afirmativas e marque a questão que está incorreta. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia hidrográfica amazônica é considerada a maior do planeta? Sim, tá? A gente já viu aí que a bacia hidrográfica amazônica é a maior. No Brasil, No Brasil, a bacia hidrográfica do Paraguai? E aí, gente, vamos lá. Analise afirmativas e marque a questão que está incorreta. Então, você tem que falar que está falso. Que é falso. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia hidrográfica amazônica é considerada a maior do planeta. Sim, a gente já viu que a maior bacia hidrográfica do mundo é a da Amazônia. No Brasil, a bacia hidrográfica do Paraguai está presente nos estados de Mato Grosso do Sul, tendo o Paraguai como principal rio. Também, se a gente for pegar os mapas de regiões hidrográficas, de bacias hidrográficas, a gente jogar para o mapa do Brasil, a gente vai ver que está no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, sim. Os estados do Rio Grande, por isso que eu disse, gente, que é muito importante a gente saber localizar geograficamente, né, saber localizar geograficamente os estados e as bacias hidrográficas, tá? Porque vocês vão ter que ter esse tipo de associação, tá? Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina abrigam a bacia hidrográfica do Uruguai, que possui grande potencial hidrelétrico. Sim, tá? Se a gente também for ver o Uruguai, uma parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem e possui grande potencial hidrelétrico. Gente, eu não falei, a gente não revisou, a gente não falei ainda sobre a bacia do Uruguai, bacia hidrográfica do Uruguai, mas assim como a bacia do Paraná, tem grande potencial hidrelétrico. Vocês lembram que a bacia do Uruguai faz parte da bacia Platina? E sempre que vocês ouvirem falar da bacia Platina, possui grande potencial hidrelétrico. Não significa que é o maior, porque o maior é a bacia do Paraná, mas tem grande potencial hidrelétrico. A maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira é a Tocantins-Araguaia, com extensão de aproximadamente 960 mil quilômetros quadrados. Sim, tá, gente? A maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira é a Tocantins-Araguaia. Quando vocês ouvem falar de São Francisco, a gente está falando de extensão, mas no caso, em termos de área, é a Tocantins-Araguaia, sim.
A bacia hidrográfica do São Francisco é a que possui maior possibilidade de navegação do Brasil. Gente, a maior possibilidade de navegação do Brasil é a bacia hidrográfica amazônica, tá? No caso aí, a bacia hidrográfica do São Francisco, ela é o Rio de Planalto. Então, significa que essa questão é falsa, tá? Bem, a bacia que possui maior possibilidade de navegação, como vocês já sabem, é a amazônica. Então, a gente não pode esquecer disso, assim como o maior potencial hidrelétrico, também não pode esquecer. Bem, falando um pouquinho da Tocantins Araguaia, porque eu sempre voto nela em bacia que pode cair em prova. A bacia Tocantins Araguaia é a maior bacia localizada inteiramente em território brasileiro. O que isso significa? Que a sua nascente e a sua foz estão no Brasil. E o que isso significa pra gente? Vocês têm que ter um pouquinho de cuidado, porque existe a maior bacia localizada inteiramente em território brasileiro em termos de área e em termos de extensão. Em termos de áreas é a Tocantins Araguaia, em termos de extensão é a São Francisco. E aí, muita gente confunde isso, tá? Então tem que ter cuidado para não confundir. O que isso significa na prática pra gente? Que ela vai ser muito importante em termos de volumes de vazão. E quando a gente não está falando de volumes de vazão, então ela é a segunda bacia hidrográfica brasileira em termos de volume de vazão pra gente, tá? Representa 10% do escoamento das águas superficiais. Muitas vezes, gente, quando a gente está falando de volume de vazão, né, vazão do rio, a gente está pensando muito em como esse rio está sendo alimentado, quais são as outras bacias hidrográficas que a influenciam. Então, a Tocantins Araguaia está ali muito próximo da Amazônica. Então, ela também tem essas influências, tá? Tem toda uma questão climática associada também aí. Representa 10% do escoamento das águas superficiais do país e os rios da bacia têm planícies de sedimentação pouco desenvolvidas. Bem, o seguinte, tudo que está de negrito aqui para vocês é uma coisa que vocês têm que focar bastante. Caiu já em prova da ESA perguntando qual bacia se encontra a maior ilha fluvial do mundo. É na bacia Tocantins Araguaia. O que é uma ilha fluvial? Quando eu tenho um rio, esse rio ele carrega sedimentos. E esse rio ele pode ir carregando o sedimento e esse sedimento ele ir sendo depositado. Deposita, até que ele forma uma ilha, tá? Então a maior ilha, né, feita pela transposição, né, de sedimentos feitos por um rio, fica na bacia Tocantins Araguaia. Ela se chama Ilha do Bananal. Tudo bem? Mas, vamos lá. Outra coisa importante também é que ali a gente tem a usina de Tucuruí. A usina de Tucuruí ela é muito importante quando a gente estuda o projeto Grande Carajás. O projeto Grande Carajás ele é um projeto de exploração mineral que aconteceu principalmente a partir da década de 70, década de 80, na qual visou explorar, né, ouro, ferro ali da Serra dos Carajás. Tá? Hoje a gente sabe aí que a Serra dos Carajás é uma das maiores províncias mineralógicas que a gente tem do mundo, né? O segundo maior depósito de ferro do mundo. Na Serra Pelada a gente teve aí a maior mina a céu aberto do mundo em questão de ouro e etc. E a usina Tucuruí, ela está dentro de um projeto de infraestrutura criado pelo regime militar, né? Para gerar subsídios aí para esse extrativismo, tá? Do extrativismo da Serra dos Carajás. Então, também a usina de Tucuruí, ela tá ligada à bacia Tocantins Araguaia. O que significa dizer que eu tenho uma usina dentro de uma bacia? Significa que o rio principal é um rio de Planalto, tá? Então, a bacia Tocantins Araguaia também é uma bacia, né, com rios de Planalto. Temos trechos navegáveis? Óbvio que temos, tá? Mas a gente também tem que pensar que, como um todo, né, esse rio é um rio de Planalto. E aí, gente, eu vou deixar essa aqui, que ela é bem complicada, eu achei bem difícil, é uma questão da ESA. Não é mais, assim, o padrão da ESA pedir esse tipo de questão, tá? Que é uma questão, assim, muito de gravar, né? Principalmente que toda hora a gente constrói uma usina hidrelétrica nova, uma onda de nome, elas mudam de nome dependendo do governo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. 2 importantes usinas hidrelétricas localizadas no Rio São Francisco. Então, aí, toda vez que vocês tiverem pensar usina hidrelétrica, pensa no Rio São Francisco, Tocantins Araguaia, pensa ali no Rio Paraná, tá? Bem, Itaipu a gente já sabe, né? Itaipu é do Rio Paraná, da bacia do Rio Paraná, então não pode ser a letra A. Três Marias fica em São Francisco, eu já tinha comentado com vocês. Jupiá Estreito, aí já fica mais complicado, aí já fica estreito mesmo.
Quando a gente fala de Jupiá, a gente tem a hidrelétrica da Bacia do Paraná, tá? E Estreito fica na Bacia Tocantins e Araguaia. Então, a gente está vendo aí importantes bacias de rios do Planalto. Capivari fica na Bacia do Paraná, Paulo Afonso fica no Nordeste, tá? Então, fica no São Francisco. Então, não pode ser letra A, não pode ser letra B, não pode ser letra C. Ele quer todas que sejam do São Francisco, né? AD, Ilha Solteira, fica na Bacia do Prata, tá? Então aí a gente tem essa consideração. Cachoeira, Bacia do Paraná. Eu usei Bacia do Prata aí, mas também é Bacia do Paraná. Três Marias, aí eu já tinha falado para vocês na letra A que Três Marias fica em São Francisco e Paulo Afonso também fica em São Francisco. Gente, pontuei para vocês quais eram as hidrelétricas do Rio São Francisco, tá? Elas têm sido aí bastante discutida nas provas dos últimos anos. Então, gabarito letra E, tudo bem? Deixei aqui para vocês as 10 maiores hidrelétricas brasileiras, Tucuruí 1 e 2, Itaipu. Exatamente, Tucuruí é maior do que Itaipu por Itaipu, ela ser binacional, né? Ser uma questão aí da gente dividi-la aí com outro país. Ilha Solteira, Xingó, Paulo Afonso, Intubiara, São Simão, Governador Bento Munhoz, Jupiá, Porto Primavera. Isso aí é em termos de potência, tá? E aí os rios que estão. Usina Hidrelétrica Itaipu fica no Rio Paraná, Tucuruí no Rio Tocantins, Santo Antônio no Rio Madeira, tá? Tapajós no Rio Tapajós, Ilha Solteira no Rio Paraná. Deixei então aí para vocês terem considerações sobre Belo Monte, né, no Rio Xingu, considerações sobre as principais hidrelétricas que nós temos. Usina Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, no Rio Madeira, Paulo Afonso do Rio São Francisco, e aí por diante, tá? Preciso gravar isso tudo? Bem, eu gosto muito de dar foco no Rio São Francisco e no Rio Paraná. Muito, muito, em termos de hidrelétrica. Essa não tem sido uma questão que tem sido comum, não tem mais perguntado esse tipo de assunto, de gravar algum tópico específico, né? De nomes de usinas hidrelétricas, principalmente que os nomes mudam. Mas deixei aqui para vocês estudarem, acho que é importante a gente ver, a gente entender essa questão dos rios de Planalto que nós temos e como que é importante para a questão energética do Brasil a gente associar aí as nossas usinas, tá? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me falar. Até mais!